E aí, Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. É mais um vídeo meu aqui para falar sobre o impeachment no mundo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Sou Maurílio Gomes, esse é o espaço que eu falo em defesa de uma outra educação para o Brasil, uma outra educação política e também de comportamento. Nesse vídeo eu vou falar sobre o impeachment nos Estados Unidos. Eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre a origem do impeachment, que esse instrumento foi criado na Inglaterra e ele remonta o século XIV, século XV e XVI. E ele vai chegar nos Estados Unidos no século XVIII. O Alexander Hamilton escreveu no número 65 dos Federalistas que o impeachment teve como inspiração o modelo inglês. Só que no caso dos Estados Unidos, ele não teria essa característica penal e criminal como no impeachment na Inglaterra. Quando ele foi passado para os Estados Unidos, a intenção era que o impeachment fosse mesmo um instrumento de freio e de contrapeso para que não houvesse abuso do poder por parte tanto do presidente quanto das autoridades públicas. E ele vai ter uma característica bem mais política, bem mais do ponto de vista da responsabilização. Enquanto o impeachment na Inglaterra, além de dar a perda de mandato, ele levava também à prisão. E essa conotação os americanos não queriam para os Estados Unidos. E o impeachment ele seria inserido e regulado para organizar as relações entre o executivo e o legislativo. Para a gente falar sobre os Estados Unidos, e aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu tenho uma resenha do livro Da Revolução, da Hannah Arendt, ajuda a compreender a formação dos Estados Unidos. E para que a gente fale sobre os Estados Unidos, a gente tem que entender que eles tinham documentos que vai ser a base de toda a organização do Estado americano. A Declaração da Independência de 1776, os artigos da Confederação de 1781 e a Convenção da Filadélfia de 1787. Só que, no caso aqui do impeachment, tem que trazer a questão da Constituição do Estado da Virgínia, que foi feita no ano de 1776. Ali tinha um instrumento do impeachment. Foi ali que iniciou a institucionalização do impeachment dentro da estrutura do Estado americano. No ano de 1787, o impeachment foi adotado pela Constituição da União e assim criaram o impeachment dentro do sistema republicano e federalista. É claro que o impeachment ele tinha um pressuposto de que o presidente da República não poderia cometer crimes, mas ele é estendido também para outras autoridades, tanto o presidente quanto o vice-presidente. O processo do impeachment ainda mantém aquela mesma tradição. Ele é acusado pela Câmara e julgado pelo Senado. Na história dos Estados Unidos, 3 presidentes sofreram um processo de impeachment. O primeiro foi o Andrew Johnson, que era vice do Abraham Lincoln. Esse assassinado pela vingança aí dos escravocratas. Aí o Andrew assume a presidência. Logo após isso, ele vai demitir o secretário de guerra, que era um nome indicado por Lincoln. E a partir daí, esse precedente vai criar aí a abertura do processo de impeachment dele. Aí o processo passa na Câmara, mas chega no Senado e ele é absolvido. Houve também uma segunda acusação e acontece a mesma coisa, a Câmara aprova e o Senado rejeita. No ano de 1999, o segundo presidente dos Estados Unidos a sofrer o processo é o Bill Clinton. Só que a Câmara aprova e o Senado vai lá e inocenta ele da acusação de perjúrio e obstrução de justiça. Aí acontece com que o maravilhoso Donald Trump vai passar pelo processo de impeachment 2 vezes. Na primeira vez de obstrução de justiça e abuso de poder, e no segundo, obstrução novamente e a tentativa de invasão do Capitólio. Todo o incentivo que ele dá à sua claque para que houvesse aí a invasão. Só que nas 2 oportunidades, o Trump ele tem a acusação que passa na Câmara, mas chega no Senado e ele é inocentado.
E assim a gente vê que a cultura do impeachment já está marcada no mundo e que toda narrativa que vem falar que impeachment é golpe é porque desconhece aí esse instrumento de peso e contrapeso aos abusos de poder do presidente da República ou de outras autoridades. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o impeachment no Brasil e separando ele aí pelos momentos históricos, o impeachment no Império, o impeachment na República, o impeachment depois da Constituição de 88, falando do processo do Collor, e depois tratar com mais profundidade a questão do impeachment da Dilma, trazer todos os elementos, se foi golpe ou se não foi golpe, e depois tratar sobre o impeachment do Bolsonaro. Então, encontro aí com você em outros momentos, e a gente se vê aqui nesse processo de trazer um conteúdo com lastro na tradição para que a gente saia aí dessa razia que está o debate político no Brasil. A gente se encontra em outros momentos. Muito obrigado. Até mais.